Muito bem, pessoal. Nessa aula nós vamos conhecer uma propriedade do CSS muito importante, que é o float. O float significa flutuar, ou fazer com que um elemento flutue. É uma propriedade CSS muito importante, utilizada bastante na construção dos nossos layouts para algumas circunstâncias específicas, onde a gente precisa ter um certo alinhamento dentro da nossa página. Então, só para você entender bem esse conceito, imagine o seguinte, ó, vou apagar esse meu conteúdo e eu vou fazer assim, ó. Vou apagar, vou colocar aqui uma imagem, vamos colocar aqui uma div, até uma dica dá para vocês assim, ó, pessoal, quando vocês querem fazer mais rápido um atalho para digitar código, se você digita assim, por exemplo, div.container, ou o nome que você quiser aqui, ponto alguma coisa, né? Ó, container. E eu der um Enter, olha o que ele faz. Ele vai preencher com a div e já escrever aqui para mim class e o nome da classe que eu usei. Então eu poderia escrever qualquer coisa aqui, né? div.olá. Ó, ele vai fazer a classe com o nome olá. Então esse tipo de atalho é mais rápido para a gente digitar código, pessoal. Quando vocês veem até o pessoal, às vezes, fazendo vídeos no YouTube, tá? Os caras digitam muito rápido porque eles usam esses atalhos. Então eu poderia fazer assim, né? div.container, que vamos dizer que vai ser a nossa divpy aqui, né? E dentro dessa nossa divpy, a gente vai ter aqui uma imagem, vamos colocar aqui um src img barra, vou pegar esse background.jpg, só que ele é gigantão, né, pessoal? Então vamos colocar aqui um tamanho específico, vamos colocar um edit de, sei lá, 150 pixels. Ou só 150 que não precisa colocar em pixels, né? Se eu colocar aqui, já vai ficar certo. Já ficou uma imagem, vou até colocar um pouquinho maior, 250. Beleza. E aqui dentro eu vou colocar também um parágrafo. Vou colocar um pelorem para colocar um parágrafo. Repare o que acontece. A gente tem aqui uma imagem e a gente tem um texto. Mas imagine que eu quisesse que esse texto estivesse aqui, ó, e não embaixo dessa minha imagem. Para isso, eu uso a propriedade que nós vamos aprender hoje, que é a propriedade float. Float quer dizer que eu quero que um elemento flutue, ele saia do fluxo da minha página normal, do meu container aqui, da minha divpy, e ela vá para uma posição específica, que pode ser esquerda ou direita. Então, vamos exemplificar aqui, ó. Só para a gente enxergar bem, eu vou fazer assim, o nosso container, eu vou fazer ele aqui, ó, container, vamos fazer que ele tenha uma borda de 1 pixel sólida escura, só para a gente enxergar. Olha lá, eu tenho aqui esse meu container, tá? É a divpy, beleza? Ele está pegando todo esse meu conteúdo. Só que eu quero que essa imagem saia do fluxo desse container e ela fique à esquerda, flutuante. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar assim, container img, e eu vou dizer que ela vai flutuar, ó, float left, ou flutuar à esquerda. Olha o que vai acontecer quando eu fizer isso. Olha só que interessante. Esse meu elemento, ele saiu do fluxo normal e agora ele está flutuando dentro do meu elemento py aqui, que é a minha div container. E o meu parágrafo, ele veio para a direita, porque agora com essa div flutuante, o espaço foi liberado para ela vir para cá. Então a gente usa muito esse float aqui para determinar que um elemento vai se comportar em um dos cantos da nossa div container. Então vamos dizer assim, ó, vou colocar aqui à direita, olha o que vai acontecer. O meu elemento flutuou aqui para a minha direita, legal? Bem show de bola, né, pessoal? Se eu colocar ele à esquerda, ó, ele está flutuando para a minha esquerda. Então eu posso determinar um posicionamento dele dentro desse meu elemento. Se eu quisesse afastar um pouquinho aqui, ó, o que eu poderia fazer? Eu poderia dar uma margem à minha direita, de 20 pixels, por exemplo, vamos dar 20 pixels, olha lá. É legal, já dei uma margenzinha, né? Já ficou bonito. Só que olha só que interessante, quando a gente trabalha com o float faz com que aquele elemento, no caso aqui a nossa imagem, ela se desprenda do container, ou seja, da div que ela está contida, onde ela está dentro, da divpy dela. Ela está solta, ela não está seguindo o fluxo aqui, ela não é como o display inline block, onde você vai ficar em blocos em linha. Aqui não, aqui ela está solta, ela está flutuante, por isso se chama flutuante. Como se ela se desprendesse ou ela ficasse isolada do meu container onde ela está contida, certo? Então, para que a gente possa fazer com que esse container absorva ela, mesmo ela usando a tag, a propriedade float, a gente poderia usar o que a gente viu na outra aula, que é o overflow.
a gente poderia colocar o overflow como alto. Dessa forma, olha só o que vai acontecer. Ele vai entender que a gente precisa pegar o tamanho total aqui, mesmo com esse nosso elemento sendo flutuante. Ele vai pegar a altura também correspondente ao nosso elemento flutuante. Então isso é muito prático, né, pessoal, para a gente fazer esse tipo de coisa aqui. A gente colocar a imagem de um lado e um texto do outro, para a gente poder trabalhar aqui como se fosse o texto contornando a nossa imagem, né? Se eu colocasse aqui mais conteúdo, olha só o que vai acontecer. Ó, ele vai como que contornar essa minha imagem, legal? Ó, se eu colocar mais conteúdo, ele vai contornar essa minha imagem. Mas o que pode acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem uma coisa que pode acontecer. Vamos supor que eu tenho aqui a imagem e o conteúdo, certo? E essa imagem ela vai ter uma altura, eu vou colocar um height aqui, ó, de 400 pixels, ou 400, ela vai ter uma altura de 400, beleza? E aqui eu tenho os parágrafos, eu vou alinhar aqui mais um parágrafo, beleza. E agora eu quero colocar um conteúdo que seria já para baixo disso daqui. Aí se eu viesse aqui naturalmente e colocasse assim, vamos dizer, um H3, falar outro conteúdo, outro título, vamos fazer assim, outro título, e eu colocar aqui um Pelorem, ele vai continuar contornando essa imagem porque esse elemento ele é flutuante. Então, enquanto ele não passar aqui a altura da nossa imagem, ele vai ficar contornando. Mas vamos imaginar que eu quisesse que daqui para baixo, ele já, vamos dizer assim, não levasse em conta a flutuação, que ele já viesse parar aqui embaixo como se fosse o comportamento padrão de uma imagem. Então, o que eu poderia fazer é aqui no meu H3 usar uma propriedade que se chama, eu vou colocar incorporado direto aqui nele, que se chama Clear. O Clear quer dizer para limpar um ponto de flutuação. Eu posso colocar aqui um Clear Boot, aqui que é para a gente limpar a flutuação. Quando eu fizer isso, olha só o que aconteceu. Ele especificou que daqui, desse elemento para baixo, a flutuação ela não ia valer, por assim dizer. Então, eu faço com que aquele meu elemento continue no fluxo, seria convencional, não levando em conta a consequência, por assim dizer, entre aspas, da nossa flutuação à esquerda. Legal? Lembrando que essa flutuação pode ser a esquerda e a direita também, né? Posso colocar aqui float left, float right, vai ter o mesmo tipo de efeito, certo? Se eu não especificar aqui o clear como boot, ó, salvar, ele vai continuar seguindo aqui o fluxo, certo? Continuar até contornar a imagem. Ó. Se eu colocasse aqui mais uns P aqui, ó lá, ele ia contornar essa imagem, continuar aqui normalmente, né? Deixa eu colocar aqui float left. Eu poderia colocar aqui também que a margem da nossa imagem também ia ter uma margem embaixo, né? Para a gente dar uma margenzinha, ó. Margem bottom, 20px também para a gente dar uma margem aqui para baixo, ó. Legal? Então a gente pode fazer essas questões de margem e tal, para a gente fazer uma diagramação bem legalzinha. Até podia diminuir aqui um pouquinho, 10 já ficaria legal. Ó. Já fez uma diagramaçãozinha bem legal do nosso conteúdo. Show de bola, né, pessoal? Outra coisa que a gente usa bastante o float é quando a gente trabalha com menus e a gente quer que o nosso menu tenha talvez um botão isolado num canto. Então, mais uma aplicação prática aqui do float para vocês verem. Eu vou fazer, antes desse texto, eu vou fazer um menu aqui. Eu vou fazer um menu usando uma lista não ordenada, um L. Então eu vou colocar aqui um LI com um href apontando para lugar nenhum, né, para o joguinho da velha aqui. Vou colocar aqui link. Então uma coisa legal para ensinar para vocês, pessoal, quando vocês quiserem copiar linhas, fazer com que uma mesma linha se repita para baixo, é só segurar o Shift, o Alt e a setinha para baixo no seu teclado. Então dá um Shift Alt setinha para baixo no teclado, ó, ele vai copiando aquele mesmo elemento. Olha que legal. Show de bola, né? Então eu fiz aqui um menuzinho de links, vamos estilizar ele agora. Então vou vir aqui, vou colocar aqui o seletor, o L, vai ter um background aqui black, vamos fazer ele escuro. Vamos dizer que o nosso LI vai ter o display inline block, ou eu poderia também dizer float left, também funcionaria, tá, pessoal? Se a gente usasse float left, ele ia pegar cada um LI desses, colocar à esquerda também vai funcionar, mas eu vou usar display inline block para ele ficar assim. E no LI
A, né, que é o nosso link, eu vou dizer que a cor dele vai ser branco e que o text decoration dele vai ser none, para a gente não ter nenhuma decoração do texto. Legal? Aqui ainda posso colocar aqui um padding, um preenchimento, vamos colocar de 20 pixels, deu um preenchimentozinho, né? E eu posso colocar aqui também um LIA over, que é o que acontece quando o mouse passar em cima, né? Vamos colocar aqui o background dele, vai ser, vamos colocar aqui um CCC, assim, ó, um cinzinho, ó, quando passar o mouse em cima. Beleza? Eu vou colocar esse mesmo padding aqui também no meu UL, para a gente ficar com um preenchimento igual. Ó. Agora ficou legalzinho, né? E a gente pode colocar aqui também que a cor vai ficar preta, para a gente ter um determinado efeito. Ó, fizemos como se fosse um menuzinho aqui bem simples, certo? Tá com muitos links, eu vou tirar um pouco só para a gente ver bem o efeito que eu quero mostrar com respeito ao float. Beleza? Vamos imaginar que esse último link aqui, ó, eu quisesse que esse link ele viesse parar aqui nesse canto do meu elemento, que esse item fosse para cá, para a extrema direita. Como que eu posso fazer isso? É só eu falar que eu quero que ele flutue para a direita. Então eu venho aqui nesse meu LI aqui, eu poderia até colocar uma classe especial nele, né? Eu poderia dizer assim, vou colocar uma classe especial nele aqui, vou dizer assim, ó, login, tá? E aqui eu vou fazer assim, eu vou até colocar escrito assim, login. E aqui eu vou fazer o seguinte, login float right, flutuar o login para a direita. Olha o que vai acontecer. Beleza, o nosso login foi para a direita. Ó. Já temos ele separado, vamos dizer, desmembrado do menuzinho. Eu mandei que ele flutuasse lá para a direita. Eu poderia fazer com que esse login aqui tivesse algum tipo de comportamento diferente quando o mouse passasse por cima? Sim, poderia. Poderia colocar assim, login over. Quando tiver sobre, o que vai fazer? O background dele vai ser orange red, por exemplo, que é laranja. Ó, eu acho que tem que ser no login A. Isso, login A, beleza. Esqueci de falar o seletor de link aqui, tá, pessoal? Porque ele é um link, eu esqueci desse detalhe. Então, coloquei login, a classe login, o seletor A over. Então, ó, olha só que legal. Todos esses aqui são cinzinhas, tal. Esse aqui que foi flutuado para a minha direita, quando eu passo em cima o mouse, ele já está diferenciado, ele já está laranjinha, né? Até que posso colocar aqui que a cor vai ser white. Então já criamos um menuzinho bem legal aqui usando o float para a direita, né, pessoal? Bem show de bola isso daqui. Então, para isso que serve essa propriedade float, para você fazer um ponto flutuante na tela, para ele poder ir para a direita, para a esquerda, como ele achar melhor. Quando você não quer que isso seja aplicado mais, você pode usar o clear, né? O clear boot, para você fazer com que ele continue tendo o mesmo comportamento do fluxo. Inclusive, se esse login, só de curiosidade, se eu colocasse ele para ser flutuante à esquerda, olha só que legal o que ia acontecer. Olha lá, ele ficou como sendo o primeiro item, porque como ele é um item solto agora, flutuante, ele vai ficar na frente dos outros itens que são display inline block, que são de blocos. Então ele vai ficar aqui na ponta. Mesmo que aqui no meu código ele está como sendo o último ali, seria o último item da lista, ele aparece como primeiro, porque ele é o ponto flutuante à esquerda. Só uma curiosidade bem legal aqui do uso dessa classe CSS. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Vou deixar ele aqui à direita, que ficou bem melhor. Nossa propriedade float basicamente serve para essas funções que eu mostrei aqui. Forte abraço e até a próxima aula. Valeu! Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha te ajudado. Se você quiser continuar assistindo o curso, pode continuar clicando num desses cards que estão aparecendo aqui. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre programação web e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!